E aí, tudo bem? Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Vamos fazer a síntese desse artigo que fala sobre medo e dor visceral, dor somática. Tá? O título do artigo é "O maior medo de dor visceral contribui para diferenciar entre uma dor visceral e uma dor somática em mulheres saudáveis". Né? É um artigo publicado em 2017 na PEN por pesquisadores alemães. Tá? Eu acho muito interessante, apesar de já um pouco antigo, pela proposta dele em relação a avaliar o medo de forma mais específica. A gente tem muita coisa publicada sobre emoção e dor, né? Dor visceral, principalmente, essa relação íntima entre as duas coisas, mas aqui a gente tem o medo de forma específica. Então, estarei com um artigo aqui passando informações para vocês. Eu espero que seja útil e aplicável à prática de cada um. Bora nessa! Inicialmente, né, em relação à metodologia, é importante entender o público analisado. A gente tem uma amostra pequena, um estudo, enfim, eu acho curioso a forma como ele foi desenvolvido e interessante de um ponto de vista prático, tá? Eu vou tentar justificar isso para vocês no decorrer aqui dessa nossa conversa. A gente tem mulheres entre 18 e 45 anos, tá? Uma média de idade aí de 24 anos, incluídas nesse estudo. Todas as condições de saúde foram excluídas, ou seja, elas não têm outras doenças, são saudáveis, tá? Então, pessoas com potencial, né, talvez são amostras aí que poderiam desenvolver dor crônica persistente, mas que no momento não tem absolutamente nada que indica isso. Porque em mulheres, a justificativa é porque mulheres, obviamente, né, em termos de prevalência, sofrem mais com questões envolvendo dor crônica persistente, tá certo? Seja de ordem visceral ou de ordem somática. Em relação à organização do trabalho, a gente tem, no primeiro momento, né, a necessidade de calibrar esses estímulos que são de ordem visceral e de ordem somática. Então, o estímulo escolhido foi um balão inflado no reto para provocar dor visceral e um contato térmico quente com a superfície do antebraço esquerdo para provocar dor somática musculoesquelética. Tá? São estímulos que cada um no seu âmbito são validados, são utilizados, inclusive, até como parâmetro, por isso a escolha. Tá? E o primeiro desafio em termos de metodologia é calibrar esses dois estímulos para que cada um na sua categoria possam ser semelhantes em relação à percepção de intensidade para a pessoa que está sofrendo aquele estímulo. Ou seja, eu tenho que partir de um ponto zero, de um baseline, em que o estímulo visceral seja proporcional ao estímulo somático para aquela pessoa. E essa calibração ela dá um trabalho. É interessante, inclusive, vocês pegarem o trabalho para dar uma lida na metodologia para ver como que se faz isso. Você pega primeiro a percepção de intensidade do estímulo somático, que é mais simples, aí depois você começa a inflar o balão de gás no reto para tentar chegar próximo ali daquela medida, digamos assim, de percepção de dor utilizada para o estímulo somático. Tá? Então, a gente tem 20 estímulos em cada pessoa participante do estudo, sendo 10 viscerais e 10 somáticos, tá certo? E as pessoas eram sinalizadas com um símbolo indicando qual estímulo estava sendo dado, né? Se era visceral ou se era somático. Tá? Em relação às variáveis, né, analisadas, a gente vai concentrar aqui a análise, pessoal, em 3 resultados, porque esse trabalho ele tem uma outra parte imensa, muito interessante também, que avalia a atividade eletrocefálica com ressonância nuclear magnética dinâmica, ou seja, áreas de ativação cerebral diante dos diferentes estímulos visceral e somático. Tá? Mas aí é outra parte super extensa, vai ficar muito longo se a gente acrescentar num outro momento, quem sabe eu coloco essa sequência aí, tá? Então vamos lá, em relação à primeira variável, intensidade da dor, simples, escala visual analógica, a paciente quantificando, né, a intensidade da dor, seja visceral ou somática, antes, após cada estímulo
e depois, tá? Chama atenção, de forma curiosa, o seguinte, né? Quando a gente vai analisar essas figuras em termos de resultados, que a dor somática, ela acomoda, ela tende a ir reduzindo os seus níveis de percepção de intensidade ao longo dos estímulos, o que não acontece com a dor visceral. A dor visceral ela se mantém lá em cima, praticamente desde o primeiro estímulo até o último, né? A intensidade reportada pelas participantes é a mesma, com tendências até de aumento. Inclusive, em 3 pontos dessa análise contínua, né, a comparação entre a intensidade da dor visceral e somática, ela se mostra diferente de um ponto de vista significativo, né, estatisticamente, tá? E lembrando que elas começam do mesmo nível, né? Lembrando que no baseline a gente tem essas dores uniformizadas, digamos assim. E o comportamento delas no decorrer do processo é que é curioso, porque a dor visceral ela se mantém, né, intensa, e a dor somática ela vai meio que acomodando, tá? Uma outra variável analisada agora, uma segunda categoria de resultado e o principal, né, o medo da dor, tá? A pergunta é exatamente essa: o quão assustador é essa dor para você? Isso foi coletado antes e depois dos estímulos, tá? E chama muita atenção o quanto que o medo da dor visceral é muito maior do que o medo da dor somática, né? Tanto antes como depois. Então, passada pela experiência de percepção dos estímulos somático e visceral, isso é corroborado, né? O medo da dor é muito maior também depois, inclusive aumenta, né, no pós-teste, tá? Então a gente tem essa diferença muito importante no início, antes do teste, o medo que a pessoa coloca para dor visceral é maior, e no pós-teste isso aumenta ainda mais, tá? Esse é o principal resultado desse trabalho, em termos práticos, para a gente entender o quanto que o medo em si, né, de experimentar essa sensação desagradável, pode permear a ameaça, ou seja, se você tem a percepção de ameaça prévia, a gente sabe que já está muito pronto ali para que todo aquele processo de percepção de dor seja mais importante, seja mais intenso, tá? Além disso, a gente tem um terceiro resultado que envolve a sensação de desprazer, né? O quanto é desagradável perceber aquela dor, seja visceral ou seja somática. Aqui no início, né, no antes do teste, a gente não tem diferença entre as duas dores, visceral e somática. O desagrado, né, a sensação de dor desagradável associada aos dois é tranquila no início, porém no pós-teste a gente tem um crescimento muito importante da sensação de desprazer, de desagrado com a dor visceral, né? E a dor somática até nem muda de um ponto de vista estatístico. Então, quando a gente compara a dor visceral pós-teste e pré-teste, a gente tem uma diferença significativa e clinicamente importante. Mais uma vez, o instrumento foi a escala visual analógica, tá, pessoal? Para intensidade, para medo da dor e para a sensação de desagrado, né? Uma dor desagradável, desprazer. A tradução literal é um pouco difícil desse termo, mas é isso que quer dizer, né? Então, são 3 mensagens importantes, né? A gente tem aí um contexto de dor visceral para pessoas saudáveis, vejam, pessoas saudáveis experimentando dor, o quanto que o medo e a sensação de desagrado, o quanto que a própria dor visceral parece que é mais difícil de acomodar, então isso tem uma implicação talvez para chance de cronificação, né? Então, são mensagens importantes que a gente deve trazer para a prática clínica, tá? Porém com cuidado, né? Sem fazer disso uma regra. Isso é um ponto, um detalhe nesse grande desafio que a gente tem no dia a dia de entender quando influências viscerais são importantes naquelas queixas e relatos de dor que as pacientes trazem para a gente. E esse pode ser mais um dado que você colete a partir de então, né? O quanto de medo tem associado àquela percepção de dor para te ajudar a tentar diferenciar um pouquinho ou tentar entender quando você precisa olhar para os sistemas viscerais daquela paciente como um todo. Ok? Não façamos disso uma regra, é só mais um detalhe, o estudo é pequeno, tá? Mas é curioso, é interessante,
ok? E vale a pena demais dar uma lida nessa outra parte que traz toda essa atividade cerebral envolvida nas diferentes percepções de dor. Talvez para frente eu bole outra síntese aqui só com essa segunda parte, senão já vai ficar muito longa, tá? Eu espero que tenha sido útil para vocês, que isso possa de alguma forma ajudar na prática e, obviamente, com as pacientes no resultado final, que é o que importa. Muito obrigado por ter acompanhado e até a próxima.